Hoje eu vou ler o capítulo 14 de Romanos e agora entramos. Boa noite, hoje eu vou ler o capítulo 14 de Romanos. Hoje eu estou rouca ainda e um pouco cansada. O sol daqui está quente, mas hoje eu não consegui marcar as pessoas, eu estou tentando. Ai, ai. Vamos ver se eu consigo. Às vezes como chama? O Face deixa eu marcar e às vezes não deixa eu marcar. Então, quem não foi marcada, desculpa, porque não é vontade minha do Face. Hoje eu vou ler, desculpa, realmente a voz não está muito boa, mas vamos orar, né? Eu estou tentando entrar aqui para ver. Ah, consegui. Porque se eu entrar alguém aqui, aí eu vejo. Deixa eu botar para cá. Bom, vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Por favor, esteja com todas as pessoas que vão estar conosco agora e depois. Abençoa ela e o lar, Pai. Renova as esperanças em nosso coração, como Jesus disse que nós temos que ter esperança em vós, esperança em nossa fé de que nada acontece sem vossa permissão. Aí as permissões perante a lei são dadas. Se eu fizer o bem, recebo o bem. E se eu estiver fazendo mal, vou receber o mal. Não tem como mudar a lei que é a ação de dar e receber. Sabemos que o Pai Mãe nos explicou muito claramente que tudo que a gente faz volta para a gente, por isso que Jesus falou que até um copo de água fria dado a um dos discípulos dele seriam recompensados. Então, se o que a gente faz, faz de coração, o que a gente faz, faz pelo bem, tudo vai ser recompensado em nossa vida. Nos dê essa esperança, essa fé e essa certeza que tanto Jesus falou e as pessoas não entenderam no passado, como o Pai e a Mãe nos explica agora. Te peço que dê capacidade de nós respondermos todas as perguntas das pessoas, que nós possamos, Pai, ler a Bíblia em oração. Eu sei que eu já li mais de 120 vezes, Pai, mas todas as vezes que eu leio, eu me surpreendo com o entendimento que o Senhor nos dá, abrindo a nossa mente e o nosso coração. Por favor, me faça capaz de compreender e passar segundo a vossa vontade, jamais, como diz Paulo, a minha vontade ou minha interpretação. Abençoe todos os nossos irmãos cristãos, todos os irmãos justos, porque não serão só os cristãos que vão entrar, mas o justo também. Tem pessoas muito boas que, mesmo sem admitir, por causa das falhas da igreja, ter se afastado de várias igrejas, não querer envolvimento por achar que o povo religioso é falso, eles se mantêm num padrão de consciência ligado aos princípios dos céus. Abençoe essas pessoas também, Pai. Levantai nosso Brasil para ser entregue a vós como oferta de uma nação cristã, como oferta de uma nação que vive para ajudar uns aos outros. Levantai nossos três poderes, o homem justo que está lá, Senhor. Não permita que o mal tome o Brasil, não permita que o mal destrua a vossa nação, que o Senhor fez com tanto cuidado, com tantas coisas boas. Levantai o justo, Senhor, onde quer que eles estejam, em cada poder, protege eles e a família. Tem tanta coisa que nós não sabemos e não compreendendo. Protege as pessoas que estão lutando por essa nação, pelo povo brasileiro. Proteger os três poderes centralizados no padrão do justo e do vosso amor. Executivo, legislativo e judiciário. Protegei as Forças Armadas, seja ela federal, estadual ou municipal, que estão lutando pelo bem dos outros, não por si próprio, nem pelo bem do bolso. Senhor, colocai vossa mão santa sobre o Brasil, lembrando que foi ofertada como pátria América Latina Celestial, que o Senhor tome posse e que vossa vontade e vosso desejo se realizem aqui na terra, primeiro, porque, como disse Jesus, tudo que ligares na terra será legado no céu. Mateus 18, 18. Então, nós temos que estar ligados verdadeiramente a vós e ao vosso Filho, para conseguir estar ligados nos céus a vós. Te peço que o Senhor abençoe a cada um e a sua família através deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, no nosso nome. Amém. Desculpa, eu tive que cochilar um pouquinho para ver se a voz voltava, mas não voltou.
Direito não, tá bem rouquinho ainda. Vamos lá, nós vamos ler Romanos capítulo 15, versículo 1. Mas nós que fomos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O que ele quer dizer? Presta atenção, não é você suportar tudo que os fracos fazem de errado. Os fracos na fé, quando ele diz isso, ok? Mas ele vai explicar embaixo. Portanto, cada um de nós agrada ao seu próximo no que é bom para edificar, ou seja, não vai agradar só por agradar, para satisfazer a vontade dos outros, o que é para edificar. Se eu vou edificar o próximo com mentira, eu não estou edificando, eu estou destruindo. Se eu vou dizer uma pessoa me faz uma pergunta, isso é errado, e dentro do padrão de Cristo, dentro do padrão dos verdadeiros pais está errado, e eu, porque eu quero parecer boa, eu confesso, eu sou cúmplice do erro da pessoa, tá? Então, edificar no que é bom para edificar a pessoa. E se edifica dentro do padrão de Deus, não da mestre ou de qualquer religioso. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está em Cristo, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Ou seja, por causa dos sofrimentos dos outros, Jesus, dos erros e do pecado, Jesus pagou. Né? E foi acusado de coisas que não fez. Porque tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para pela paciência. Isso, gente, é necessário, paciência. Pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Nós nunca temos que perder a esperança. Agora, às vezes, pode bater aquele desespero, né, de ver o mundo do jeito que está. Mas lembre, como disse Jesus, nem um fio do cabelo cai sem que isso tenha o consentimento de Deus. A gente só passa, Paulo ainda vai dizer, que a gente em Coríntios, que a gente só passa no teste, Deus dá o teste, mas dá o escape, para que a gente possa suportá-lo e vencê-lo. Então não perca a esperança, não perca a fé nos pais celestiais, não perca a fé nos pais celestiais, o Deus e o Espírito Santo que está na posição de mãe, não perca a fé em Cristo, não perca a fé na segunda vinda. Mantenha-se firme, porque o mal não é eterno, só o bem é eterno. Eles estão se amostrando pelo desespero de querer destruir, né? Mesmo que se autodestrua. Mas nós que conhecemos a verdade sabemos que Deus tem o plano e tem um tempo para executar a lei do julgamento. Então mantenha a fé, mantemos o ânimo, né? E consolação da Escritura na esperança. Então vamos nos consolar nas palavras do Messias. Ora, o Deus de paciência, Deus esperou 6.000 anos bíblicos, 40.000 anos histórico para restaurar, né, a humanidade. E ele deu o primeiro passo com Jesus, porque Adão e Eva falharam, não eram perfeitos, porque coisa perfeita não quebra, culpa perfeita não há feito. Se é perfeito, não há erros. Então, senão Deus seria imperfeito. Mas Adão e Eva estavam num período ainda de crescimento, não de perfeição, tá bom? Ora, Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Que assim seja. Para que para que concordes em uma boca glorifique ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É nosso Pai também, como Jesus falou. Então vamos glorificar. Como é que eu glorifico a Deus? Fazendo as coisas corretas, fazendo as coisas que agradam aos princípios do céu e não o meu. E não o meu ponto de vista. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então, receber para a glória de Deus. Como é que eu vou ter glória em Deus? Cumprindo os mandamentos, cumprindo os ensinamentos deixados. Ok? Desde a primeira vinda, como vai ser na segunda. Digo, pois, que Jesus Cristo foi o ministro da circuncisão, porque Paulo fala que ele não circuncisou só o órgão, ele circuncisou o espírito, né? Mudando nossa visão de comportamento. Ok? Por causa da verdade de Deus aqui, certo? E pela promessa do Pai. Qual foi a promessa não tem no Velho Testamento? Que Deus enviaria o Messias. Então, Jesus é a promessa realizada. Por isso que ele diz que a lei profetizou até ele. Ele é o fim da lei. Começa ali boas novas, certo? Por isso que não deve ensinar no Velho Testamento. Deve usar o Velho Testamento de exemplo. Os ensinamentos têm que ser na palavra do primeiro Messias e depois na segunda vinda do Messias. E para que os gentis glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentis e cantarei o teu nome. Como o povo de Israel não aceitou Jesus e o crucificou, a missão passou para eles evangelizar os gentis.
E outra vez diz, alegrai-vos, gentis, com o seu povo. Outra vez diz, louvai ao Senhor, todos os gentios, e celebrai-vos com o seu povo, porque eles não podiam fazer isso no Velho Testamento. Com Jesus, Jesus pediu para eles passarem e ensinar eles também. Outra vez diz aí, uma raiz de Jessé haverá naquele que se levantar para reger os gentis esperarão. Ou seja, Deus já tinha essa promessa que os gentis ia ser regido por da tribo de Jessé para levá-lo a Cristo. Ora, Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz, em crença, para que abundes, quer dizer, que confirme, em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, dos gentis, que isso é carta aos romanos, né? Ele mandou para os romanos e para os gentis. Que vós mesmos estáis cheio de bondade, cheio de todo conhecimento, podendo demonstrar-vos uns ao outro. Então, o que tiver de bom, leve para os outros. O que não tiver de bom, cultive em si mesmo e se reduque. Mas, irmão, em parte eu vos escrevi mais ousadamente para vos trazer isto em a memória pela graça de Deus que foi dada. Ou seja, eles não eram recebidos para lembrar que essa promessa existia já pela graça de Deus, que o evangelho seria espalhado por todo o mundo, inclusive para os gentis. Que seja ministrado de Jesus Cristo, que seja ministro, desculpa, missionários, né? De Jesus Cristo para os gentis, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentis santificada pelo Espírito Santo. Como os gentis tinham posse, ele fazia oferta para dar às pessoas mais simples. De sorte que tenham glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Nós também temos que ter. Se nós acreditamos que pelas coisas que pertencem a Deus nós recebemos glória, nós recebemos bênção, então sim, né? Vamos continuar nessa fé. Porque não ousei dizer coisa, essa é muito importante. Paulo diz assim, eu vou até botar uma coisinha diferente aqui. Não ousei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para fazer obediente aos gentios pela palavra e pela obra. Ou seja, ele só falou as coisas que Jesus revelou para ele, o que fez na vida dele, pela palavra da verdade e pela obra da verdade. Pelo poder dos sinais e prodígios, pela virtude do Espírito de Deus, e de maneira que, desde Jerusalém ao redor até o Lírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos criar outro evangelho como algumas igrejas fazem, não podemos. Nós temos que pregar aquilo que aprendemos dentro do evangelho do Messias, sendo da primeira ou da segunda. E desta maneira me esforcei para anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar somente o fundamento alheio. Quer dizer, não só onde Cristo estava, mas antes, como está escrito, aqueles que não foram anunciados, que era o povo escolhido, mas outros, estava escrito que eles poderiam vir. O verão, e o que não viram entenderão. O povo escolhido não entendeu e não quis entender sobre Jesus. Então Paulo fala que outras pessoas veriam e ouviria e entenderia, porque ouvir uma coisa, entender com o coração e com sua mente é outra. É necessário que a gente entenda, deixe de viver nos dogmas que a igreja cria e entenda a palavra verdadeira do Messias. Ok? Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Aí o povo não queria mais que ele espalhasse a verdade. Mas agora que tenho mais demora neste sítio, tenho já muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Ele está escrevendo uma carta para os outros irmãos, né, que estavam em Roma. Pois espero que de passagem vos verei, e que para lá esteja caminhando por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Agora eu vou a Jerusalém para administrar os santos, ou seja, para tentar de novo mostrar os que eram escolhidos. Eram, né? Porque Jesus tirou, como diz na parábola da vinha. Porque apareceu bem a Macedônia, a Cássia, fizeram a coleta, olhe bem, fizeram uma coleta para os pobres, dentre os santos estão em Jerusalém, os santos dos gentis. Olha que lindo. Isso lhe parece bem, como devedores que são para com eles, porque os gentis foram participantes dos seus bens espirituais, deve também administrar os bens temporais, ou seja, os gentis, como participaram
da palavra, do bem maior, que é o espiritual das palavras de Cristo, ele fazia bem, ele dá como é, os bens temporários, que é comer, vestir e tudo mais. Então, os gentios fizeram a coleta para dar para as pessoas pobres. Assim que, concluindo isso, haverá consignado este fruto, e lá passando, irei para a Espanha. Então, ele foi feito primeiro o fruto e depois foi para a Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo, que eles estavam praticando. Rogo, irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo as vossas orações por mim a Deus. Ou seja, ele pediu para que as pessoas orassem por ele. Vamos sim orar um pelos outros. Vamos sim orar pelos aflitos, pelos que estão passando teste de fé, teste de sobrevivência, teste de dificuldade, teste familiar. Para que Deus toque no coração, abra a mente e eles não se desesperem. Porque quando eu começo a reclamar, eu perco meus méritos. Então tem que ser com paciência, com desígnio e com muita fé. Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e está minha administração, em que Jerusalém faço, seja bem aceito pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. O Deus da paz seja com todos vós. Eu desejo a mesma coisa, que o Deus da paz, o Pai Celestiais, esteja com cada um de vós e que essa leitura de hoje, amanhã, o último capítulo, espero ter voz para voltar e vamos orar para que a minha cadeira escorrega, para que possamos estar nesse terceiro dia da semana e tenhamos no nosso coração fé, paciência e desígnio de praticar as palavras de Cristo, ok? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Esteja com cada pessoa, Pai, que está desesperado, passando por dificuldade no final do ano. Esteja com cada pessoa que está com dificuldade em saúde de família, ou que perderam seu ente querido, que elas não se desesperem, Pai. Porque nada acontece sem vosso aval, mesmo aos pecadores, mesmo que não querem que o Senhor seja Pai de todos. Como Jesus disse, Pai nosso, não só de um, mas de todos. Jesus não pertence a uma igreja, ele pertence a todas as pessoas, de qualquer denominação, de qualquer país, de qualquer raça, de qualquer cor, que o aceite e que aceite a segunda vinda do Messias. Bondoso Pai, abra nossa mente e nosso coração para compreender. Nos dê sabedoria na leitura de vossas palavras e nos dê capacidade espiritual de entendimento para praticá-la todos os dias em nossa vida. Nós estamos no meio do Armagedon, passando pelo Apocalipse. Então, por favor, sustente nossas mãos bem forte com as vossas, para não soltar, para nossos pés não tropeçar nas pedras, para que nossa fé seja orar um pelos outros, pelo nosso país, por nosso mundo, que o Senhor possa abençoar, para que nosso planeta não seja destruído pelos ignorantes, estúpidos, que em vez de estar cuidando e progredir, estão destruindo atrás de benefício material que não vai levá-la a lugar nenhum. Porque sabemos que daqui nem o corpo, nem a roupa entra no reino dos céus, como disse Paulo, nem sangue nem carne herdarão o reino dos céus, só nossa espiritualidade. Nós edificamos o nosso espírito enquanto está dentro do nosso corpo, mas através disso, só nosso espírito soberá o céu. Por favor, dê entendimento, compreensão e força a todos. Esteja com todos os aflitos, com todos que ainda que estão em dificuldade, mantendo a esperança dele e a fé dele em vós e em vosso Filho, Pai, nos verdadeiros Pai de Jesus. Abençoai todo, abençoai nosso país, protegei nossas crianças, levantai nossos poderes em direção aos céus. Abençoai os homens fortes e inteligentes, para que sejam homens honrados e que protejam nossa nação, a dignidade do país, o povo e a soberania. Por favor, esteja com todos que vão assistir agora e depois, que eles também, através dele, edifiquem sua casa e sua família e os protejam. Te pedimos, te agradecemos em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Uma boa noite, eu espero amanhã voltar. Porque eu vou voltar porque a voz sumiu de novo. Obrigada, eu fico todo na presença e na prática da palavra do Messias. Certo? Até amanhã.